Eu talvez discorde até mesmo dessa construção, e quero, na perspectiva de João Batista e do seu ministério, e depois comparando naturalmente com Jesus, a gente tentar chegar a um pensamento acerca disso. O capítulo 1 do Evangelho de João, vou ler o verso 29, na verdade. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João, aqui João o Batista, não o autor do Evangelho. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. A gente sabe pelo Evangelho de Lucas que João Batista nasceu alguns meses antes. As duas mães estavam grávidas, Isabel engravidou primeiro, mas o Batista já diz que Jesus existia antes dele. Essa é uma percepção espiritual. Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, Deus, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você, João, vir, descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém? Temos aqui então o profeta, o precursor, aquele que veio antes preparando o caminho, falando acerca daquele a quem ele precedeu. É João Batista respondendo às pessoas a pergunta: você é o Cristo? Você é o Messias? Você é o ungido? Você é aquele que os profetas anunciaram que viria, trazendo uma nova era, um novo tempo, trazendo de volta a glória de Israel? É você esta pessoa? E ele diz: não. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que prepara o caminho para o Senhor. Eu sou o arauto. Eu venho antes dizendo quem é ele. Então João Batista, depois de 400 anos de silêncio profético, apareceu no deserto dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Ele é, portanto, a voz que chama as pessoas para o arrependimento. A figura de João Batista foi enaltecida por Jesus. Em dado momento, quando João estava preso, João tem a sua crise, né? João tem as suas dúvidas e manda emissários a Jesus. Está no capítulo 7 do Evangelho de Lucas: é você mesmo ou devemos esperar outro? E Jesus responde usando Isaías 35, digam a João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os coxos andam e que aos pobres é pregado o reino de Deus. Então Jesus manda uma resposta para João dizendo: sim, eu sou o Messias. João teve o seu momento de dúvida, João teve o seu momento de insegurança. Por quê? Porque a sua expectativa em relação ao que Jesus deveria fazer não estava batendo com aquilo que ele estava vendo. E é um pouco disso que eu quero trabalhar. Se a voz, se o profeta não conseguiu entender exatamente o ministério de Jesus e teve o seu momento de dúvida, eu creio que nós também, tão distantes destes fatos ocorridos, embora analisando depois os fatos é mais fácil, mas nós também podemos ter certas dúvidas acerca do ministério de Jesus, de quem é Jesus, do que Jesus faz. Jesus é a pessoa mais conhecida no Ocidente. Jesus é um nome
popular, está na boca do povo. Ai, Jesus. Não é difícil encontrar quem saiba quem é Jesus. Não é difícil encontrar representações gráficas de Jesus, imagens de Jesus. Mas compreender Jesus na sua profundidade também não é simples. Jesus é algo que transcende, não é verdade? Então, falar de Jesus é sempre interessante e sempre oportuno. E eu quero observar, de início, essa percepção de Jesus como o Cordeiro de Deus. A primeira vez que João Batista fala de Jesus é no início do ministério, aliás, antes de iniciar o ministério de Jesus, ele já diz: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A figura do Cordeiro tem a ver com sacrifícios que eram feitos em Jerusalém. E eu estava pensando, será que João já está apontando para a cruz? Será que João já tem a compreensão da cruz? E eu creio que não. Eu creio que não é essa a situação. Eu creio que a questão de João é uma comparação com o cordeiro que era sacrificado lá no templo em Jerusalém. Porque o próprio João desenvolveu um ministério de perdão de pecados, mas de uma forma alternativa ao templo. Enquanto no templo se levava, como eu já falei disso tantas vezes aqui, enquanto no templo se levava um animal para ser sacrificado, João escolheu o símbolo da água, fazer um batismo no Rio Jordão. João batizava nas águas, que era um símbolo de novo nascimento. Então, a mensagem de João Batista era essa: olha, ir ao templo, sacrificar um animal, não vai necessariamente tirar o seu pecado. Você vai continuar a mesma encrenca. Lá em Jerusalém não resolve seu problema. E João propõe algo novo. Venha, eu vou mergulhar você na água, você vai sair da água. Mas você tem que mergulhar se arrependendo dos seus pecados, para ser levantado com uma nova mentalidade, uma nova consciência. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é um desejo de fazer diferente. É uma oportunidade de um novo começo. Mais ou menos aquela situação de João capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. Eu posso nascer de novo como? Vou voltar no ventre da mãe? Não. Você já nasceu da água, agora você precisa nascer do Espírito. Então, essa imersão e depois essa emersão, esse sair da água, é como se você nasce uma nova pessoa, porque você vai fazer as coisas de uma forma diferente. E no Evangelho de Lucas, a mensagem de João vai ser de fato comparada com o Evangelho. Lucas é o único autor do Novo Testamento que vai se referir à pregação de João também como se ela fosse Evangelho, a Boa Nova. No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, nós temos um texto paralelo com Mateus, não é? Ele é a voz que clama do deserto, prepare o caminho do Senhor. Ele cita também o profeta Isaías. Lucas e Mateus têm uma fonte em comum, então os dois transcrevem essa memória que estava escrita, não sabemos por quem. Então, a mensagem de João é apresentada, a dureza de João também aparece, Lucas 3, verso 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas. Olha como João era um pregador simpático, cortês, amistoso. Já está aí, né? Raça de cobra. Tem gente vestida de cobra aqui hoje. Não vou falar quem é, não. Depois, quando acender a luz, vocês descobrem. Raça de... Desculpa, mas já falei, agora é tarde. Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Olha a mensagem de João Batista. João Batista acreditava num juízo iminente. João Batista acreditava que essa chegada do Messias não era uma chegada cordial como a de Jesus. Era uma chegada trazendo justiça e juízo. Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. João capítulo 8 vai ter a mesma discussão de Jesus com os seus interlocutores. Vocês dizem que Abraão é vosso pai é o diabo, porque o diabo é mentiroso e assassino.
Então Jesus e João têm algumas coisas em comum, né? Não digam uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, o que João está imaginando? Que a chegada do Messias é uma faxinada geral. Todo aquele que é ímpio, todo aquele que é infiel, todo aquele que é descrente, todo aquele que é pecador, tudo isso vai ser lançado no fogo. Aqui fogo não é batismo no Espírito Santo, poder, não, é juízo mesmo. E só Lucas registra os versos que seguem agora. A pregação de João Batista, nesse ponto, vai se parecer com a pregação de Jesus. E é interessante que só Lucas registre isso. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Depois dele chamá-los de raça de víboras, elas perguntam: o que é que vamos fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Lembra Jesus, não lembra? Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, olha aqui a palavra mestre, rabi, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Então, honestidade, justiça. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, abuso do poder. Não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário, soldo que vocês recebem. Percebam que João tinha conselhos práticos também para a vida cotidiana, não muito diferente de Jesus. Justiça, amor, solidariedade, verdade, honestidade, construção de um ambiente de paz, não é? Até mesmo dos que exerciam a força, os soldados, João recomendava que eles não abusassem deste direito que o Estado romano lhes conferia. Então percebam que há em João e há em Jesus muita semelhança na pregação. Deixa eu seguir a leitura. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Perceba que são as duas ações, não é? Ele batiza com o Espírito e com fogo. O Espírito é para dar vida. O fogo é juízo. Assim como o trigo no celeiro e a palha no fogo. Está claro? E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. Não é interessante? Que Lucas chama a mensagem de João de Evangelho. Então, afinal de contas, o que é o Evangelho? Se a mensagem de João é Evangelho, há 2 elementos importantes. Arrependam-se. O reino de Deus é chegado. E isso significa que a justiça de Deus vai se manifestar. Mas também a era do Espírito é chegada. Porque aquele que vem após mim, eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Então são essas 2 realidades que se apresentam na mensagem de João Batista e igualmente na mensagem de Jesus. Jesus vem pregando arrependimento na mesma tônica de João. É claro que a gente não encontra nos evangelhos, e se você for pesquisar,
Procure a palavra pecado na boca de Jesus. É muito raro nos evangelhos. Jesus não falava nessa mesma veemência de João. E talvez por isso João tenha ficado em dúvida. Porque enquanto João tinha uma vida de asceta, João era afastado tanto do templo em Jerusalém, que naquela época era um sacerdócio corrupto, ele também era afastado do povo. João, desde cedo, foi separado como nazireu, segundo a tradição do judaísmo. Então, ele não bebia bebida forte. E João não teve família. Então, João era um asceta. Ele vivia isolado. É uma forma de se preservar do contato com o mundo. Mas Jesus era o contrário. Jesus foi acusado de ser glutão e beberrão, porque ele se sentava com as pessoas e comia com publicanos e pecadores. Então, o estilo de vida de Jesus, o estilo de vida de João Batista era muito diferente, embora a mensagem de ambos fosse similar. Eles falavam a mesma coisa, mas agiam de forma totalmente diferente. Por quê? Como cristãos, a gente entende com facilidade. Para manter-se santo, João tinha que manter-se isolado. Era a forma como João encontrou para desenvolver seu ministério em santidade. Eu sou um profeta, eu nasci com uma missão. Meu pai já disse lá quando eu nasci que meu nome era João e que eu seria a voz que anunciaria a chegada do Messias. Então eu tenho uma missão, a minha vida já está determinada, eu já nasci predestinado. E ele foca naquilo que lhe foi confiado por seu pai Zacarias, sua mãe Isabel. Ele já conhece o seu destino. Jesus também conhece o seu destino. Jesus sabe quem ele é. Só que Jesus é Deus e João é homem como nós. Então a forma de João manter-se focado é o ascetismo. Ao passo que Jesus vive no meio de publicanos e pecadores sem tornar-se um deles. E essa é a grande beleza dessa relação entre Jesus e João. E é aí que religião e evangelho parece que se confundem hoje em dia. Para muitas pessoas, João representa a religião. Porque João tem as suas práticas ascéticas, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele come gafanhoto e mel silvestre, ele não se mistura com sacerdotes corruptos, mas ele está lá na sua missão, pregando e falando, batizando, e raça de víbora para enfim. João é o típico religioso. Alguns vão dizer que João é um fanático religioso. Não seria difícil a gente enquadrar João naquelas igrejas mais radicais de hoje em dia, aquelas igrejas do não pode, não pode, não pode. Se João congregasse numa igreja hoje, de qual você acha que ele seria? Vamos lá, melhor não falar. Está na internet. Né? Eu sei que Deus é amor, Silas. Deus é amor, certamente. Deus te ama, Silas. Mas é assim, né? Eu conheço, né, e vejo, é visível quando você está na rua e vê, às vezes, uma mulher com vestidos longos, cabelos embranquecidos, sem maquiagem, sem nenhum adereço. Você vê um homem de manga comprida, só bigode, sem barba. Enfim, tem até essas coisas do estereótipo. Né? Mas não é só isso. Não é só isso. É aquela pessoa que não vê televisão, que não ouve rádio, que não joga futebol, que não isso, não isso, não aquilo. Então, para nós, o estereótipo do religioso é aquele que vive na limitação das proibições. Ok. Parece isso com João Batista. E Jesus? Jesus é aquele que vive a vida comum, a vida cotidiana, aquele que está nas vilas e aldeias, vai na cidade grande também, de vez em quando, e parece que não tem dificuldade em misturar-se com as pessoas. É um outro tipo de santidade. É uma santidade que é maior do que a influência externa. Mas será que a gente consegue viver nesse padrão?
de Jesus? Ou será que alguns de nós terão que se refugiar no outro padrão de João Batista para conseguir sentir-se seguro? Então é aí que às vezes religião e evangelho parecem ser diferentes na cabeça das pessoas, né? João Batista representa o modelo religioso e Jesus é o evangelho. Mas espera lá, o que você quer dizer com evangelho? Quer dizer que aqui pode tudo? Aqui é liberado? Aqui a gente é livre? Aqui a gente faz o que quer? Olha lá, pensa bem. Pensa bem. Porque o evangelho tem a ver com aquilo que João disse também. Você tem 2 túnicas, dá uma. Você tem comida demais, dá para o outro que não tem. João fala de solidariedade. João fala também da gente viver de acordo com as regras, não é? Soldados, publicanos, funcionários. Aí, quanto funcionário público nós temos aqui, né? Quanto publicano? Tem muito publicano nessa igreja aqui, né? Tem muito policial nessa igreja aqui também. Tem muito militar por aqui. Então, isso vale para todos nós. Vivermos com dignidade, vivermos com justiça, vivermos com modéstia, vivermos com responsabilidade. Temos o grande desafio de nos enquadrarmos também na pregação de João Batista e de Jesus acerca de uma vida que reflita esse caráter de quem quer participar do reino de Deus. Porque o reino de Deus, nas palavras de Paulo, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não vou dizer que isso, que isso define tudo, mas certamente justiça, paz e a alegria de ter o Espírito Santo fazem parte do reino de Deus. Nós poderíamos incluir o amor como a ética do reino de Deus, porque afinal de contas, Jesus pautou muito mais o seu discurso sobre o amor. Então o Evangelho, embora não seja necessariamente o ascetismo de João, o Evangelho tem também os seus limites. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se quando João pensou isso, ele estava assim associando com o sacrifício do templo, nós devemos considerar que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Hoje a gente fala na cruz, quando ele morreu na cruz, então os nossos pecados foram perdoados. Os nossos pecados foram expiados. No dizer do apóstolo Paulo, a dívida que era contra nós foi cravada na cruz. Ele pagou o preço do nosso pecado. E então, porque está pago a gente vai afrouxar? Porque está pago a gente vai relaxar? Porque está pago nós vamos nos entregar ao pecado? Romanos capítulo 6. Vocês não sabem que vocês que foram batizados em Cristo, vocês agora têm uma dívida com Ele? O nosso pecado foi perdoado, e é por causa disso, porque fomos perdoados graciosamente, que nós vamos nos entregar ao pecado? Não, de forma alguma. Nós que já morremos para o pecado, não podemos mais viver da mesma forma. Então o Evangelho, embora pareça ser diferente da religião e do ascetismo de João, da religiosidade do não pode, o Evangelho tem sim os seus aspectos muito importantes sobre a ética, sobre justiça, sobre verdade, sobre amor, sobre paz, sobre lealdade. Há muitos valores implícitos no Evangelho. E nós não podemos, em Cristo, viver uma vida de forma leviana. Então, não pense que o Evangelho é graça de graça. O Evangelho é graça, mas com compromisso. O Evangelho é graça, mas com responsabilidade. O Evangelho é graça, mas é com santidade. O Evangelho é graça, mas é com gratidão no coração. Agradecido porque Cristo pagou pelo meu pecado, eu agora vivo para Cristo, procurando não mais pecar. A frase de Jesus era simples, quando um pecador se aproximava dele. Qual era a resposta comum nos lábios de Jesus? Vai
e não peques mais. De modo, meus irmãos, será que a gente pode dizer que o Evangelho não é religião? É. Se religião tem a ver com a forma como a gente vive, se religião tem a ver com o sentido da vida, religião responde às perguntas básicas da existência. Religião responde às perguntas de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. A religião responde essas perguntas, todas as religiões. Quem sou eu, qual o motivo da minha existência e o que existe depois, para onde eu vou. O Evangelho vai dizer que quem somos nós? Nós somos novas criaturas nascidas pela bondade de Deus em Cristo Jesus, porque recebemos dele o Espírito Santo, recebemos dele o Espírito da graça. O que nós estamos fazendo aqui? Nós agora vivemos para dar testemunho dessa graça que nos alcançou. Nós agora vivemos para a glória de Deus, como escreveu também Paulo. Tudo o que fazemos, seja palavras, seja em obras, façamos para a glória de Deus. Então dá um sentido de existência. Por que nós vivemos? Nós vivemos para a glória de Deus. Que Deus? O Deus que em Cristo Jesus nos alcançou e nos salvou. E dá um sentido posterior, né? Um sentido último. Nós acreditamos na vida eterna, nós acreditamos na nossa esperança, é por isso que a gente vai repetir a música, até que Ele venha, até que Ele venha. Então sim, o Evangelho é um estilo de vida compatível com uma religião. Então, embora alguns digam aí, religião, evangelho, na verdade é o seguinte, a gente tem o ascetismo de João e nós temos a vida no Espírito em Jesus. A vida no Espírito em Jesus pode infundir em nós a mesma santidade que o ascetismo de João. Mas enquanto João se submetia a um isolamento por vontade humana, com muita força, e lá no cárcere ele viveu a sua crise, a gente que tem a vida no Espírito consegue fazer com mais naturalidade. Por isso Jesus disse que uma criança no reino de Deus é maior do que João. Porque João é o último da velha aliança. E todos nós estamos aqui sob a marca da nova aliança. Nós agora nascemos da água e do Espírito. Então, com o Espírito Santo, a gente consegue coisas que só pela vontade humana eram muito difíceis. Mas a gente precisa querer viver a nova vida no Espírito. Então, sim, somos religiosos. Sim. Ser um crente, como disse a Alessandra, batista, é fazer parte de uma religião. Ser membro dessa igreja é ser religioso. E é um convite a uma vida de santidade. É um convite a repartir aquilo que temos. É um convite a vivermos com dignidade dentro dos limites do nosso sustento. É um convite a cuidarmos bem de nós mesmos, de nossa casa, cuidarmos bem uns dos outros. É um convite a usarmos bem as habilidades que temos para sentir, pensar e falar, foi a nossa conversa hoje de manhã, é sermos verdadeiramente gente que conhece Jesus, que ama Jesus, que serve a Jesus e que espera nele. E até que ele venha, a gente vai sendo transformado de fé em fé, de glória em glória. E aquele que em nós começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo. A gente vive nessa esperança. Então eu quero convidar você, sim, a ver no Evangelho de Jesus um convite a uma vida de responsabilidade, santidade, compromisso com o reino de Deus. Como ouvimos hoje, Juliana falou tão bem aqui hoje, a nossa esperança está nele. O futebol, ganhemos,
percamos, não vai mudar a nossa vida. Quem for eleito, não vai mudar a nossa vida. Mas Jesus, Ele sim, dá vida e vida eterna. Vamos orar? Pessoal da música, por favor. Quero orar com vocês, pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor sabedoria, pedindo ao Senhor discernimento para uma vida de santidade, de zelo, de amor. Senhor, é na Tua presença que nós mais uma vez estamos, diante da oportunidade de seguirmos a Jesus de perto. Estamos diante da oportunidade de fazermos as nossas escolhas. Há muitas vozes no mundo, há muitos altares, há muitos deuses, muitos cultos, muitas venerações e adorações, mas nós queremos olhar para Jesus, queremos compreender Jesus. Que a nossa denominação não seja um falso altar, Senhor. Que as nossas preferências pessoais não sejam falsos altares. Que nada ocupe o lugar que pertence exclusivamente ao Senhor. Que o nosso coração esteja posto em Ti, que os nossos olhos estejam fitos em Ti, que as nossas mãos se estendam para receber do Senhor aquilo que Tens para nós. E que os nossos pés, Senhor, possam trilhar os caminhos do Senhor. Queremos andar por onde Jesus andou, seguir de perto os passos dele. Ajuda-nos a conhecer-te, Senhor, cada vez mais, de uma forma mais pessoal, mais próxima, a te amarmos mais. Revela-te a nós, Senhor, nas orações da manhã. Revela-te a nós, Senhor, nos momentos de caminhada. Revela-te a nós nos momentos de silêncio. No meio da noite, Senhor, quando acordamos, que o Senhor se revele, que o Senhor fale, que o Senhor se manifeste e que o nosso pensar se volte para Ti. Que as nossas expectativas Te incluam, Senhor, nos projetos e planos que traçamos. Que o Senhor faça parte da nossa trajetória, assim como tens feito parte da nossa história. Que o Senhor esteja diante de nós, assim como tem estado conosco todo este tempo da jornada. Que o Senhor seja o guia. Que o Senhor possa ser o mestre que nos ensina e que nós, como alunos, como discípulos, ouçamos a Tua voz com zelo, com amor, com apreço, com respeito, Senhor. E que nos aproximemos de Ti como as crianças que queriam receber apenas uma bênção. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos como aqueles pequeninos. E que nós todos possamos caminhar juntos sob os Teus cuidados. Guarda a Tua igreja, Senhor, e que no caminho da santidade nós descobramos a grande dádiva que é sermos juntos o templo do Espírito Santo. Abençoa-nos, Pai. Em Cristo oramos. Amém. Amém. Todos em pé, vamos cantar essa canção mais uma vez. Até que Ele venha. Ju, dirige daqui, por favor. Vamos com alegria, com calma.